Os rebeldes sírios estão realizando uma ofensiva que avança em um ritmo impressionante, levando-os às portas de Homs, a terceira maior cidade do país e o último grande reduto sob controle do governo antes da capital, Damasco. A situação em Homs é crítica, pois a cidade ocupa uma posição estratégica ao longo da principal rodovia que conecta Damasco à costa síria, onde a minoria alauíta, base de apoio do regime, se concentra. Caso Homs caia nas mãos dos rebeldes, a comunicação terrestre entre a capital e as regiões costeiras será interrompida, isolando ainda mais o governo de Bashar al-Assad. Isso representa uma ameaça existencial para o regime, que já enfrenta severas dificuldades para mobilizar suas forças armadas. A ofensiva rebelde ganhou destaque após a captura de Alepo e Rama, cidades importantes que foram tomadas em questão de semanas. Essas vitórias marcaram um momento decisivo na guerra civil, que já dura mais de uma década. Os avanços rápidos demonstram a crescente desorganização das forças governamentais, que têm mostrado pouca resistência significativa nas últimas batalhas. Analistas internacionais acreditam que essa ofensiva pode alterar radicalmente o equilíbrio de poder na Síria, à medida que o regime parece estar ficando sem opções para conter a maré rebelde. O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, expressou apoio ao avanço dos rebeldes, descrevendo a situação como uma oportunidade para trazer estabilidade a regiões estratégicas da Síria. Erdogan afirmou que espera que o progresso rebelde continue sem interrupções, mas alertou para os riscos de grupos extremistas infiltrados entre os combatentes. A Turquia, que abriga cerca de 4 milhões de refugiados sírios, tem um interesse direto na estabilização do conflito, especialmente em áreas como Alepo, que poderiam permitir o retorno de muitos deslocados às suas casas. Entre os líderes rebeldes, um nome que se destaca é Abu Mohammed al-Jolani, um islamista com histórico de vínculos com a Al-Qaeda. Al-Jolani, no entanto, tem trabalhado para remodelar sua imagem, afastando-se de suas conexões jihadistas passadas. Ele agora se apresenta como um nacionalista sírio e promete reconstruir o país para atender às necessidades dos milhões de deslocados internos e refugiados. Sua retórica busca unificar os diferentes grupos da oposição e atrair apoio popular, especialmente daqueles que se sentem traídos pelo regime de Assad e abandonados pela comunidade internacional. Apesar do avanço rebelde, o regime de Assad continua a contar com apoio internacional limitado, especialmente da Rússia, que realizou bombardeios aéreos para tentar conter os avanços em Homs. No entanto, os recursos de Moscou estão divididos, com grande parte de seu foco militar direcionado para o conflito na Ucrânia. Isso levanta dúvidas sobre a capacidade russa de oferecer suporte substancial ao governo sírio neste momento crítico. Além disso, ataques aéreos israelenses frequentes têm enfraquecido ainda mais as forças do regime, atingindo fábricas militares e instalações estratégicas, o que dificulta a capacidade de resistência de Assad. Homs é vista como divisor de águas para o conflito. Se a cidade for tomada, Damasco, uma capital predominantemente sunita cercada por vilarejos também sunitas, poderá enfrentar uma pressão imensa. Muitos analistas acreditam que a queda de Homs seria o prelúdio para a queda do próprio regime de Assad, que tem sido amplamente rejeitado pela população devido à sua incapacidade de trazer estabilidade ou melhorar as condições de vida após anos de guerra devastadora. A sociedade síria, exausta pelo conflito, tem demonstrado pouca disposição para continuar lutando pelo governo atual, especialmente diante da promessa de mudança representada pelos rebeldes. Agora, todos os olhos estão voltados para Homs, onde as próximas batalhas podem determinar o destino da Síria. As forças rebeldes, compostas por uma coalizão de milícias com diferentes interesses e ideologias, enfrentam o desafio de manter a unidade enquanto avançam em direção a Damasco. Por outro lado, o regime tenta desesperadamente reorganizar suas forças para defender o que resta de seu território, ciente de que a perda de Homs pode selar seu destino. Essa situação também levanta questões sobre o futuro do país. O que acontece após uma possível queda de Assad? Quem assumirá o controle e como será tratada a diversidade étnica e religiosa da Síria, incluindo alauítas, cristãos, curdos e outras minorias? A comunidade internacional observa de perto, sabendo que qualquer transição de poder na Síria terá implicações regionais e globais significativas. Com tantos fatores em jogo, o conflito na Síria entra em uma nova fase de incertezas e transformações potenciais. Além do avanço para Homs, outros eventos significativos estão moldando a paisagem da guerra civil síria. No leste do país, as forças curdas assumiram o controle de uma cidade governamental localizada no deserto, reforçando sua posição como uma das principais potências locais. Esses avanços consolidam ainda mais as áreas sob a administração curda, que representam cerca de 10% da população síria e controlam vastas regiões do Nordeste, ricas em recursos naturais. Apesar de seu protagonismo,
Os curdos enfrentam desafios constantes, como ataques de forças pró-governo e tensão com a Turquia, que vê sua autonomia como uma ameaça à sua segurança nacional. No sul, os rebeldes também têm conquistado territórios estratégicos. Um dos destaques é a captura de um importante posto de fronteira com a Jordânia, o que representa uma nova linha de pressão sobre o regime de Assad. No entanto, essa vitória veio acompanhada do fechamento da fronteira pela Jordânia, refletindo o temor de que a instabilidade síria se espalhe pela região. A situação no sul da Síria destaca a complexidade do conflito, onde múltiplos atores regionais têm interesses divergentes e muitas vezes conflitantes. Entre os analistas, há uma crescente curiosidade sobre a capacidade real de resistência do regime sírio. Eiko Vimin, do International Crisis Group, descreveu a situação das forças armadas sírias como espantosamente disfuncional. Ele sugere que, se os rebeldes conseguirem capturar Homs, isso abrirá portas para cenários que antes pareciam impensáveis, como o colapso total do regime de Assad. O enfraquecimento contínuo das forças governamentais é agravado pela falta de apoio popular e pelo impacto de sanções econômicas devastadoras impostas pelos Estados Unidos e seus aliados. A economia síria está em ruínas, com a infraestrutura do país severamente danificada e os recursos naturais sob controle de forças estrangeiras ou locais que se opõem ao regime. Os campos de petróleo e gás, vitais para a reconstrução do país, estão fora do alcance do governo, controlados por coalizões curdas apoiadas pelos Estados Unidos. Essa situação priva Damasco de uma importante fonte de receita, tornando ainda mais difícil para Assad sustentar suas forças armadas ou oferecer serviços básicos à população. Escolas permanecem em ruínas, a eletricidade é escassa e milhões de sírios vivem em condições desesperadoras, dependendo de ajuda humanitária internacional. Enquanto isso, a figura de Abu Mohamed al-Jolani continua a atrair atenção. Apesar de seu histórico como líder de grupos associados à Al-Qaeda, Jolani tem se empenhado em projetar uma imagem mais moderada e nacionalista. Ele suprimiu elementos jihadistas dentro de sua organização, agora chamada Tahrir al-Sham, e adotou uma abordagem que tenta atrair uma base mais ampla de apoio, incluindo comunidades cristãs e minorias étnicas. No entanto, suas ações não passam despercebidas, com vídeos emergindo mostrando militantes destruindo lojas de bebidas alcoólicas e vandalizando símbolos religiosos. Isso levanta dúvidas sobre a sinceridade de suas promessas e sobre o futuro de um possível governo liderado por sua coalizão. Jolani, por sua vez, continua tentando convencer a comunidade internacional de que mudou. Recentemente, ele abandonou seu nome de guerra, adotando novamente seu nome de nascimento, numa tentativa de se distanciar de seu passado jihadista. Essa estratégia busca legitimar seu movimento perante potências ocidentais, especialmente no contexto de um regime de Assad cada vez mais isolado. Analistas compararam sua abordagem ao modelo do Talibã no Afeganistão, que prometeu reformas e moderação após retomar o poder, mas que rapidamente reverteu a essas promessas, impondo políticas severas e repressivas. O papel de potências regionais e internacionais também complica o cenário. Israel, por exemplo, intensificou seus ataques aéreos na Síria, mirando principalmente instalações militares e forças apoiadas pelo Irã. Esses ataques enfraqueceram ainda mais o exército sírio, que já está sobrecarregado por anos de conflito. A presença de milícias apoiadas pelo Irã também transforma a Síria em um campo de batalha por procuração, onde interesses iranianos, israelenses e outros se chocam regularmente. Com isso, a guerra civil síria não mostra sinais de resolução imediata. Mesmo com o avanço rebelde, questões cruciais permanecem sem resposta. Como será o futuro político do país? Será possível construir um governo unificado e inclusivo que represente todas as facções e comunidades? A resposta a essas perguntas dependerá não apenas do resultado das batalhas em Homs e Damasco, mas também de como as potências estrangeiras decidirão se envolver na reconstrução da Síria.